bom dia, meus queridos alunos do primeiro ano de enfermagem. Vamos dar aí continuidade à nossa disciplina de Anatomia Humana 1 básica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos sistemas também muito importantes do nosso corpo, que é o sistema excretor. Também podemos chamar de sistema urinário. Pessoal, o sistema excretor ou sistema urinário, ele é o grande responsável e faz com que as substâncias encontradas em excesso no nosso corpo, por exemplo, aí os produtos tóxicos, eles sejam eliminados do nosso organismo, tá? Então, é um dos sistemas também aí bastante importante. Por quê? Porque ele contribui ativamente para a manutenção do equilíbrio, manutenção da homeostase, por meio aí da produção da urina. Então, é importante que vocês saibam, a função principal do sistema excretor é eliminar resíduos das reações químicas, que ocorrem aí dentro das nossas células, que a gente chama de metabolismo. Então, por exemplo, substâncias que não são aproveitadas no nosso organismo, elas são excretadas, Por exemplo, aí as substâncias tóxicas. Então, esse sistema, ele é o principal responsável pelo controle dessa composição química do nosso ambiente interno. Então, nós temos o sistema urinário e temos vários órgãos nele, Por exemplo, aí os rins. Então, a gente lembra logo aí do sistema excretor. Os rins são os órgãos responsáveis pela formação da urina, lá na nossa bexiga. E nós vamos ter aí dois rins, o rim direito e o rim esquerdo. Vamos ter também os ureteres, bexiga e a nossa uretra, que está interligada também aí aos rins e vão estar interligados também à nossa bexiga. São órgãos destinados para a eliminação da urina. Então, nós temos dois ureteres, um de cada lado. Nós vamos ter uma única bexiga. Qual a função da bexiga principal? Armazenar urina. E nós vamos ter o canal uretral, ou também chamado de uretra. Temos apenas um. Então, pessoal, os nossos rins, eles vão estar aí situados, Eles vão estar localizados, um de cada lado aí da nossa coluna vertebral, Mais ou menos aí na região superior da parede posterior do abdômen. Então, ele vai se estender, geralmente, aí até a 11ª costela, Entre o processo transverso da terceira vértebra lombar. Então, essa é a localização dos rins, certo? E aí, lembrando que ele tem um comprimento, geralmente, aí de 11 centímetros, Em torno de 5 a 7,5 de largura, e tem um pouco de espessura de 2,5 centímetros. Lembrando também que o rim esquerdo, ele é um pouco mais comprido, ele é também mais estreito do que o rim direito. E geralmente, pessoal, o peso do rim de um homem adulto, ele varia muito de pessoa para pessoa, mas geralmente é até 170 gramas, Na mulher varia aí até 155 gramas também. Então, essa figura representa aí os rins, tá? Que vai nos informar a anatomia dele. Então, nós temos aqui a coluna renal, tá? Essa coluna renal. Nós temos a papila renal, córtex renal, cálice menor, uréter, ou ureter, também chamado, pelve renal, cálice maior, pirâmide renal. Pirâmide renal, ela forma um conjunto que vai envolver aí a medula renal. E o córtex, pessoal, como eu falei, o córtex renal é a região mais externa do rim. Então, a gente vai conseguir ver toda essa região aqui, ó. Toda essa região é a região mais externa. Já a medula, A nossa medula, que eu vou mostrar aqui na próxima figura, ela é a região mais central.
que vai subdividir medula externa e medula interna. E nós vamos ter também a papila, como eu falei para vocês, né? A papila é a continuação da medula interna, que vai drenar estruturas para formar os cálices, né? Cálices menores, que é justamente essa região aqui, ó, os cálices menores, ok? E eles vão drenar e formar aí os cálices maiores, que é também essa outra região. Então, pessoal, aqui eu tenho a anatomia do rim, né? Eu vou ter as pirâmides, certo? Eu vou ter os cálices menores, cálice menor. Eu vou ter a região toda da medula. A medula está posteriormente ao córtex. O córtex é toda essa região mais externa do rim, né? Essa parede. Eu vou ter as veias renais, ó, extremamente importante, no qual elas vão interligar as pirâmides renais, né? Interligar também a parte onde está a medula. Eu vou ter também o ureter, né? Ureter, o canal ureter, interligado aí também a outras estruturas do sistema excretor. Eu vou ter os vasos arqueados, são outros mini vasos, né? Em cima aqui dessa pirâmide renal. E eu vou ter os cálices menores, né? Como eu já expliquei aqui para vocês. Então, na parte mais externa dos rins, eu vou ter as faces, as bordas e duas extremidades, tá? Então, nas faces, eu tenho a face anterior, face posterior do rim. As duas faces, elas são lisas, porém a anterior ela é mais abaulada e a posterior ela é mais plana. Eu vou ter também as bordas, né? Duas bordas, a medial que é mais côncava, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, margem medial, ela é mais côncava. E temos a margem lateral, que ela é mais convexa, tá? E nós temos as extremidades. Extremidade superior, porque tá mais em cima, né? Extremidade superior, onde a gente vai encontrar aí glândula suprarrenal, extremamente importante para realizar o funcionamento dos rins. E nós temos uma outra extremidade mais embaixo, que é a extremidade inferior, certo? Eu coloquei aqui a nível da L3, que aqui significa que está próximo à região da coluna lombar, número 3, né? A terceira vértebra lombar. Então, como a gente está falando dos rins, é importante a gente conhecer as suas funções, né? Que são várias. Pessoal, os rins, eles são responsáveis por garantir a excreção e a osmorregulação. O que é isso, professora? Essa manutenção da osmolaridade do sangue. É o controle das concentrações de sais, tanto nos nossos tecidos quanto nas nossas células. Então, o que é que o rim faz? Ele retira o produto do nosso metabolismo celular, né, e substâncias que estão em quantidade muito alta no nosso organismo, realizando assim a homeostase dos líquidos corporais. Então, ele faz isso, toda essa retirada desses produtos que não tem mais função do nosso corpo, através aí da formação da urina que vai ocorrer numa região chamada de néfrons, tá? Então, ele vai regular a composição iônica do sangue, manutenção da osmolaridade do sangue, regulação do volume sanguíneo, regulação da pressão arterial, regula também o pH do sangue. Ele libera hormônios, como por exemplo aí o hormônio da renina, da eritropoetina, regulação do nível de glicose, também ele participa, excreção dos resíduos e substâncias estranhas, né? Então, essa é a principal característica. É como se os rins, eles realizassem um processo chamado de filtração, né? Então, ele faz esse caminho aí, essa função. Então, como vocês estão vendo nessa figura, a gente tem a anatomia, né? Nós temos aqui os rins, um de cada lado. Nós vamos ter, pessoal, também uma glândula que tem uma função assim principal no nosso corpo, que é chamada de glândula suprarrenal. Então, ela fica aqui na parte superior, nessa margem superior, certo?
e ela constitui aí o sistema endócrino. Então, o sistema endócrino ele está responsável também por estar interligado com o sistema excretor. Então, a principal função das glândulas suprarrenais é a produção de hormônios. Então, a função principal da glândula suprarrenal é a produção de hormônios. Esses hormônios, eles vão regular os níveis aí de água, de potássio, de sódio, fazendo aí com que a gente controle todo esse nosso metabolismo, né? E também responder o corpo em situação de estresse. Então, por exemplo, nós temos aí o hormônio que é produzido por essas glândulas, a aldosterona, a adrenalina, noradrenalina, o cortisol. Então, todos esses hormônios, eles são produzidos por essa glândula, né? Então, essa glândula é muito importante por estar realizando essas funções. Então, essa figura vai representar a localização e anatomia dos rins dentro do nosso corpo, né? A gente vai ver aqui, ó, que a gente tem o rim direito, o rim esquerdo, tá? E eles estão interligados através das veias, aqui, ó, veias renais, né? Nós vamos ter uma outra artéria principal que vai interligar também, que é a aorta abdominal. Nós vamos ter o ureter direito e o ureter esquerdo, também interligando aqui a região dos rins. E mais embaixo, a gente tem a nossa bexiga, mais na região pélvica, né? Pessoal, nós temos outra estrutura aqui no nosso rim, que é o hilo ou pelve, chamado hilo renal. Toda essa estrutura aqui que eu grifei, ó, na foto, tá? Chamado de hilo renal. É a porção côncava do rim, através do qual a artéria renal ela entra nesse órgão, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, que a gente tem tanto a artéria renal, quanto a gente tem a veia renal, tá? E também a veia renal sai dele, para estar interligando outras estruturas dos nossos rins. Então, o hilo, ele abre-se numa cavidade denominada seio renal, que vai conter gordura e tecido conjuntivo. E o que são cálices, né? O que é que significa aí os cálices? Os cálices, eles são estruturas como se fossem em formato de taça, né? Que em contato com as pirâmides, eles vão coletar a urina produzida. Então, aqui nós temos, ó, o cálice renal maior e mais embaixo o cálice renal menor. Então, pessoal, nos nossos rins, nós vamos ter uma unidade morfofuncional principal, que é o néfron. O néfron ele é constituído por um glomérulo e pelo seu túbulo renal correspondente, tá? Então, nós temos aqui o glomérulo, tá? Então, cada rim ele tem 1 milhão de néfrons. Então, pessoal, os néfrons, eles são constituídos anatomicamente pelo corpúsculo renal, tá? Esse corpúsculo renal, ele é uma das extremidades do néfron, tá? Nós vamos ter o túbulo néfrico, que é como se fosse uma cápsula renal ligada ao túbulo néfrico. Nós vamos ter o ducto coletor, ele é responsável por conduzir a urina até o ureter, tá? Então, pessoal, a formação da urina, a produção da urina, também é através aí do glomérulo. Então, a função aí principal do nosso néfron é filtrar os elementos do nosso plasma sanguíneo, do nosso sangue, e eliminar os excretas, né? Aquela parte mais indesejada, que não vai prestar para o nosso corpo, vai ser eliminado através da nossa urina. Então, aqui nós temos uma outra estrutura do nosso sistema excretor, que são os ureteres. Ureteres, pessoal, é como se fosse uma espécie de tubo. Vocês estão vendo esse tubo aqui, ó? Todo isso aqui é ureter. Eu tenho o ureter direito e o ureter esquerdo.
Esse tubo, ele vai ligar dois órgãos. Ele vai ligar o rim à nossa bexiga. Ou seja, ele transporta a urina dos nossos rins para a bexiga, tá? Então, ele mede aí cerca de 25 a 30 centímetros e é um dos elementos importantes aí do sistema urinário. Por quê? Porque ele vai auxiliar na excreção das substâncias indesejadas, tá? Então, para que ele realize a sua função, ele vai apresentar aí fisiologicamente movimentos peristálticos. Ele tem os movimentos peristálticos que vão auxiliar a condução da urina até a bexiga. Então, pessoal, a nossa bexiga urinária, né, que é um órgão aí principal também do sistema excretor, ela encontra-se localizada inferiormente ao nosso peritônio e vai se localizar especificamente aí no assoalho pélvico. Então, nas mulheres, a superfície inferior vai ser aí na sínfise púbica e a parede posterior da bexiga está em contato com a vagina e o útero. Então, esses órgãos eles estão bem próximos. Já no homem, a superfície inferior da bexiga ela vai estar aí também na sínfise púbica e também vai estar próximo à próstata, tá? E posteriormente ao terço distal do reto do homem. Então, a bexiga urinária ele é o órgão muscular, tá? Ele é formado de músculos, como se fosse uma bolsa. E essa bolsa ela vai funcionar como reservatório de urina, até que essa urina ela consiga ser eliminada, tá? Então, vai sendo formado urina nesse local. E aí, pessoal, nós temos aí um outro sistema que é o sistema nervoso. Tanto o sistema nervoso simpático como o sistema nervoso parasimpático, que vai estar relacionado ao esvaziamento e ao enchimento da bexiga. Por exemplo, o sistema nervoso simpático ele está relacionado ao enchimento da bexiga. Já o sistema nervoso parasimpático ele está relacionado ao esvaziamento da nossa bexiga. Então, anatomicamente, nós temos aqui os orifícios uretrais, né? Nós temos aqui o músculo chamado de detrusor, que é o músculo que vai envolver a parede da bexiga, os esfínteres nessas laterais, tá? E o canal da uretra, que é justamente o canal onde vai passar a urina. Aqui nós temos a nossa uretra, tá? Como vocês estão vendo aqui, é a uretra do homem, tá? Pessoal, cuidado para não confundir ureter com uretra. Não é a mesma coisa, tá? Então, a uretra é o canal que vai ligar a bexiga, tá ligando aí a bexiga ao meio externo, tá? Então, a uretra, ela passa aqui dentro da região do pênis. Então, a função principal é expulsar a urina do nosso organismo. Então, ela termina, nessa parte aqui final, ela tem uma abertura. Tem um orifício chamado de meato urinário, que é onde vai passar a urina no homem, no caso aqui nessa figura, tá? Então, nós temos aqui a bexiga, né? Mais aqui interna. E a bexiga, como eu falei, a uretra está interligando aqui, ó, a bexiga ao meio externo. Então, pessoal, anatomicamente, na nossa uretra, a gente tem dois esfínteres. Nós vamos ter o esfínctere interno, esfínctere uretral interno, e o esfínctere uretral externo. Já o interno, ele localiza-se no início da uretra, como vocês estão vendo aqui, ó, no início da uretra. Sua contração é involuntária, então a gente não controla essa parte, né, é uma contração involuntária, e impede a saída da urina da bexiga, tá? Já o esfínctere externo, ele apresenta contração voluntária, então ele permite o controle da vontade de urinar até certo limite, tá? Então, a gente tem um limite. Quando a gente está com a bexiga cheia, existe um momento que a gente não aguenta e precisa fazer xixi, né? Então, esse controle é feito aí principalmente por esses dois tipos de esfínteres, que vão controlar essa saída e a entrada dessa urina na nossa bexiga. Então, nessa figura vai representar aí a uretra masculina. Então, nós temos o quê? Nós temos a bexiga, como eu falei para vocês, toda essa região.
nós vamos ter a próstata, tá? Mais embaixo aqui, ó, nós vamos ter a uretra. Cada região dessa, pessoal, a gente dá um nome para a uretra. Uretra prostática, que é a uretra que está entre as próstatas, tá? Uretra membranosa, uretra esponjosa, porque está entre as camadas da região do pênis, que é o tecido esponjoso. E nós vamos ter o orifício externo, que é o meato urinário, né? O orifício externo da uretra. Então, por onde essa uretra passa, ela recebe essa nomenclatura. Então, a uretra, geralmente, ela é longa. Ela tem cerca de 20 centímetros, né? No homem. Passa através da próstata, tá? Entra no pênis e transporta também o sêmen para o meio externo. Então, a uretra, além de transportar a urina, ela transporta também o sêmen para o meio externo. Então, já nessa figura, nós temos aqui a uretra feminina, né? A uretra feminina ela é mais curta, tá? Do que a do homem. Então, temos aí cerca de 3 centímetros, mais ou menos, na uretra da mulher. E serve apenas para excreção da urina, tá? Então, não tem outra função além dessa. Que também vai estar interligado aqui à região da bexiga. Então, eu trouxe aqui algumas informações para vocês sobre urina, que a gente fala tanto, né? A urina ela é produzida no nosso corpo e vai ajudar a retirar todas as impurezas, né? Retirar a sujeira, retirar a ureia, retirar substâncias tóxicas do nosso sangue. Então, todas essas substâncias elas são produzidas diariamente, né? Através dos nossos músculos, através dos processos de digestão dos alimentos. Então, esses resíduos eles vão se acumulando no sangue e podem causar vários problemas nos órgãos, né? No coração, nos vasos sanguíneos. E aí, o ideal é que eles sejam eliminados, esses produtos tóxicos do nosso metabolismo. Então, diariamente, os rins eles filtram cerca de 180 litros de sangue, né? Olha que interessante. E apenas produzem 2 litros de urina. Então, isso aqui, ó, esses 2 litros são as impurezas. Por isso que a gente faz xixi. Então, eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês, né? A composição da urina. Ela é composta por água, cerca de 95 a 98%. Produtos finais do nosso metabolismo das proteínas, como, por exemplo, aí o ácido úrico, creatinina, a ureia. Temos também os sais inorgânicos e orgânicos, como, por exemplo, aí o potássio, o cloreto de sódio, o ácido fórico, ou também chamado de ácido fosfórico, os hormônios, vitaminas e ainda podem conter restinhos de metabolismo dos medicamentos, né? Dependendo se a pessoa está tomando medicamento ou não. Então, pessoal, como é que essa urina ela é eliminada, né, pelo sistema excretor? Primeiro, a urina ela é formada lá no músculo fino liso, né, que vai conter aí pequenos sensores. Quando se acumula aproximadamente aí 150 ml de urina, os músculos da nossa bexiga eles vão se dilatando, eles vão aumentando aí de tamanho lentamente, tá? Para realmente a gente conseguir armazenar essa urina. Quando isso acontece, os pequenos sensores, né, que a gente tem aí exatamente na nossa bexiga, eles vão enviar um sinal para o nosso cérebro, para justamente a gente sentir aquela vontade de fazer xixi. Quando a gente vai ao banheiro, né, para eliminar essa urina, o esfíncter urinário, lembra que eu falei aí nesses slides anteriores, né? Eu falei que o esfíncter urinário ele vai relaxar e o músculo da bexiga ela vai contrair, justamente para empurrar a urina através da uretra até o exterior do nosso corpo, até o meato urinário, né? Meato uretral, através da nossa uretra. E aí nós temos também as vias de eliminação, nós temos as vias respiratórias, tá? Então a gente pode estar eliminando aí substâncias do nosso sistema excretor na forma de vapor, através aí do CO2. Então, outro local de eliminação do sistema excretor é a pele, porque justamente a nossa pele ela vai ter glândulas sudoríparas, que produz o suor. Então, o suor também ele consegue eliminar os produtos tóxicos, né, do nosso
metabolismo. E aí, pessoal, no suor, ele é um líquido geralmente aí composto por água, ureia, ácidos e sais. Pessoal, nós temos um sistema no nosso corpo, tá? Que depois eu gostaria que vocês pesquisassem e estudassem esse sistema, dentro aí do sistema excretor, que é o sistema renina-angiotensina, tá? Esse sistema, ele vai ser desencadeado em resposta a situações na redução do fluxo sanguíneo para os rins. Então, quando esse fluxo de sangue está diminuído para a região dos rins, esse sistema ele é acionado, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma queda na pressão arterial, a gente vai ter a renina, que é um hormônio. A renina é uma enzima também considerada liberada pelos rins, quando a gente tem uma queda na pressão arterial. Então, essa enzima, ela vai atingir a nossa circulação, tá? Vai atuar sobre uma proteína do plasma chamada de angiotensinogênio e vai liberar a angiotensina 1. E a angiotensina 1 se converte em angiotensina 2 nos pequenos vasos pulmonares, para fazer com que essa pressão arterial ela aumente e ela não diminua. Então, existem várias doenças renais, né? Doenças aí das vias urinárias, que vão afetar aí os rins e os néfrons. Nós temos a nefrite, os cálculos renais e a cistite, tá? Gostaria que vocês também pesquisassem sobre essas doenças. E aí, pessoal, como é que a gente faz para a gente ter uma saúde no sistema renal? Primeiro é beber bastante água, é ter uma hidratação adequada, uma alimentação leve, uma alimentação balanceada, tá? A questão do cigarro é muito complicado também, porque pode gerar doenças renais, é um dos fatores, certo? Por quê? Porque os rins, eles são cheios de vasos sanguíneos, como vocês viram, eles têm uma vascularização muito intensa. E o cigarro, ele libera substâncias tóxicas, inflamando aí os vasos sanguíneos, né, prejudicando o órgão, tá certo? Então, outro ponto importante é a gente reduzir o sal, reduzir o carboidrato no nosso corpo também. Praticar atividade física, né, toda essa parte, certo? E aí, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje, né? A gente falou, assim, do básico do sistema excretor. E aí, vocês vejam a nossa atividade para poder resolver e me mandar, tá bom? Bons estudos a todos e qualquer dúvida, podem falar comigo. Um abraço. Uma excelente semana.